A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos estudando aí o terceiro trimestre deste ano de 2024. Agora, na lição de hoje, nós vamos estudar a 8ª lição desse trimestre, onde estamos estudando sobre 2 livros históricos do Antigo Testamento, o livro de Ruth, que nós já estudamos até a 4ª lição, e a partir de então estamos estudando aí sobre o livro de Esté, que é o 2º livro histórico que estamos nos dedicando a estudar nesse trimestre, lições que estão sendo comentadas pelo pastor Silas Queiroz. Bom, quero pedir já desde antemão que você que está nos acompanhando faça o seu comentário na lição e também compartilhe com aqueles que você julga ser importante compartilhar o nosso vídeo e também, claro, dê o seu like lá também, isso é importante para a gente reforçar aqui o nosso canal. Mas entrando dentro do nosso assunto, nós queremos fazer aqui uma reflexão importante nesta lição, a lição de número 8, onde temos como título da lição a resistência de Mardoqueu. Bom, entra em cena agora, na narração do livro de Esté, entra em cena agora o relacionamento de 2 homens, que, por sinal, foi um relacionamento conflituoso, que deu origem à perseguição que foi levantada contra o povo judeu que estava ali sob o domínio do Império Persa. Bom, nós temos aqui nesse quadro agora a rainha Esté, já na sua condição como rainha do grande rei Assuero. Temos aqui Mardoqueu, que era o primo de Esté, que foi o pai de criação de Esté. Temos aqui o Mardoqueu trabalhando a serviço do rei, em uma posição que não era de tanto destaque, talvez ali no 2º escalão do governo de Assuero, do reino de Assuero. E temos agora surgindo um personagem que se apresenta como um grande inimigo, não só de Mardoqueu, mas ele se torna também um grande inimigo do povo judeu. E agora a lição que vamos estudar, ela se desenrola dentro dessa relação conflituosa que passou a existir entre Amã e Mardoqueu, por conta, é claro, do ódio, por conta da perseguição que surgiu aí a partir da atitude, a partir da ação de Amã contra Mardoqueu. Temos aqui nesta lição alguns ensinamentos muito importantes para nós. Nós vamos aprender aqui qual foi essa resistência que Mardoqueu efetuou, porque o título da lição fala sobre a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu foi resistente ao quê? A quê? E qual foram as consequências dessa resistência de Mardoqueu? Qual era a causa de Mardoqueu? Mardoqueu foi resistente a quê? E sendo ele resistente, quais foram as consequências disso? E Mardoqueu estava certo em ser resistente? Então, são os pontos que nós vamos levantar dentro desta lição. Bom, no nosso textuário diz assim: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandado do rei? Esté capítulo 3, versículo 3. Na verdade prática diz assim: como cristãos somos sujeitos a conflitos ético-morais
E devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Essa lição aqui nos ajuda a compreender, irmãos, que o povo de Deus sempre vai andar na contramão do mundo. A lição de hoje, ela nos conta como toda a nação judaica foi perseguida, passou a ser odiada por conta de uma atitude de Mardoqueu que, na verdade, era uma posição que ele tinha de preservação dos seus valores. Nós aprendemos na lição de hoje que o crente que quer preservar os seus princípios e valores neste mundo, ele vai enfrentar perseguições, ele vai ser mal compreendido. Quem quer ser fiel a Deus, inevitavelmente vai bater de frente com o mundo, vai andar na contramão do mundo. Porque a própria Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não é possível você ser amigo de Deus e você ser amigo do mundo. Porque o mundo anda na contramão da vontade de Deus. Não tem como. Você tem que escolher que lado você vai ficar. Mas por quê, pastor? Porque o mundo tem conceitos morais e os valores do mundo são completamente diferentes dos conceitos morais e dos valores de Deus. Não combina. Os hábitos do mundo, os costumes do mundo, as práticas do mundo não combinam com os hábitos, com os valores, com as práticas divinas, ou que é a vontade de Deus para com o ser humano. Então, todo aquele que quer ser fiel a Deus, inevitavelmente vai bater de frente com o mundo. Me preocupa se o mundo consegue dar as mãos à igreja, ou vice-versa, se a igreja consegue dar as mãos ao mundo. Isso é preocupante. É preocupante. Eu sei que a gente vive hoje em um mundo muito contextualizado, o evangelho tem crescido muito, fazemos parte de uma nação que foi formada com princípios cristãos, nós sabemos disso. Só que você pode observar que mesmo fazendo nós parte de uma nação com princípios, que começou com princípios cristãos, nós batemos de frente constantemente com os costumes, com a cultura, com os hábitos do mundo. Não estou dizendo que tudo que está na cultura é ruim, mas muitas vezes a cultura se torna um instrumento, em alguns momentos, um instrumento para a propagação de ensinamentos, de hábitos e costumes que vão de encontro à palavra de Deus. Então, claro que não estou dizendo que toda a cultura é ruim, mas existem elementos que são inseridos dentro desse contexto que, na verdade, tem como objetivo, de alguma forma, minar os valores e os princípios da palavra de Deus. E a gente precisa ficar atento a isso. De forma que, mesmo nós vivendo numa nação cristã, como se fala, onde a maioria das pessoas são, de alguma forma, influenciadas pelo conceito cristão de se viver, mas nós vivemos em uma nação onde constantemente estamos batendo de frente com aquilo que é imposto à sociedade ou imposto a nós. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo faz a vontade própria e até do mal, e o mundo não aceita conceitos e valores puros da palavra de Deus, que são os conceitos e valores que nós devemos defender na nossa caminhada. Então, o que nós encontramos aqui na lição de hoje, a postura de Mardoqueu de resistir a uma imposição que foi feita a ele, e ele resistiu. Por que ele resistiu? Porque ele estava preservando princípios e valores da sua fé.
E Mardoqueu serve para nós como exemplo para que façamos a mesma coisa nos dias atuais. Nós precisamos nos posicionar perante a imposição do mundo para defender a nossa fé, os nossos princípios e os nossos valores. Se nós formos aceitando todas as mudanças que estão sendo impostas, e a gente sabe que a sociedade ela sofre mudanças, a gente sabe que à medida que os anos vão passando, hábitos, costumes vão sendo mudados dentro da sociedade, a gente sabe disso. A gente sabe que isso aí é uma coisa natural, né? Porque a sociedade é viva e é normal que haja mudanças em todas as áreas. Agora, a gente precisa entender que existem mudanças que são propositais no sentido de tentar nos afastar dos princípios e dos valores da palavra de Deus, e essas mudanças não podemos aceitar. Existem princípios e valores nossos que são inegociáveis, que o cristão não pode negociar em hipótese alguma. E a coisa é complicada, porque ainda que sejam feitas leis, e nós somos um povo que nos submetemos ao governo, às leis, porque entendemos que toda autoridade ela vem de Deus, mas mesmo tendo essa postura, essa predisposição em se sujeitar às leis que são estabelecidas em nossa nação, precisamos ter cuidado para não negociar aquilo que é inegociável. Existem certos princípios e valores da palavra de Deus que nós não podemos abrir mão e negociar. Nós não podemos nos submeter a isso. Por quê? Porque vão comprometer a nossa vida espiritual, vai comprometer a nossa comunhão com Deus, vai comprometer a nossa identidade como povo de Deus. Mardoqueu, ele foi resistente, ele resistiu, mas ele resistiu ao quê? Resistiu a uma lei que foi imposta, onde ele teria que se dobrar, prestar reverência a alguém, mas essa postura feria a fé, feria as crenças de Mardoqueu. O povo judeu estava vivendo ainda em cativeiro e eles haviam sido curados, estavam sendo curados da idolatria de tal forma que eles não aceitavam, não se submetia à idolatria, à adoração a ninguém. A ninguém. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha por não aceitar se dobrar, se ajoelhar diante da imagem de Nabucodonosor. E agora, já no período do Império Persa, Mardoqueu, com o princípio e os valores da palavra de Deus no seu coração, ele resistiu se ajoelhar e se dobrar diante de Amã, entendendo ele que isso comprometia a sua fé e os seus valores. Então, Mardoqueu ele resistiu a essa imposição e se submeteu às consequências, evidentemente, né? E alcançou um livramento pela misericórdia de Deus, mas ele se submeteu a sofrer qualquer consequência, mas não abriu mão, não negociou a sua fé, não negociou os seus princípios e valores. E isso deve nos servir de exemplo. Nós não podemos, em hipótese alguma, negociar a nossa fé, negociar os nossos valores, porque negociar os nossos princípios e valores significa descaracterizar a nossa identidade, significa se deformar, significa que nós estamos perdendo as nossas características ou a nossa identidade. E nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Infelizmente, estamos vivendo um tempo
onde muitos que se dizem cristãos têm negociado os seus valores. Muitos têm aberto mão da palavra de Deus, têm aberto mão das doutrinas, têm distorcido os ensinamentos bíblicos para tentar conciliar a sua vida ou a igreja com o mundo, coisa que não é possível, porque o mundo e a igreja é como água e óleo, não dá para se misturar. Estamos dentro do mesmo copo, do mesmo recipiente, mas não se mistura. É inegociável. Não tem como você misturar água com óleo. Não tem como a igreja andar de mãos dadas com o mundo. A igreja, ela sempre vai bater de frente com o mundo. O mundo sempre vai querer nos impor as suas regras, as suas visões, as suas ideias. E a igreja precisa se manter pura, preservada, e para isso ela precisa se posicionar e até se submeter às consequências dessa decisão. Mas não pode negociar, em hipótese alguma, a sua fé. Mardoqueu nos dá esse grande ensinamento, né, através da postura que ele teve. Por isso que a verdade prática diz aqui que, como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Quantos crentes já morreram? Quantos crentes já foram assassinados? Quantos crentes já morreram por causa da sua fé? Quantos? Nos países comunistas, enquanto já perderam a sua vida, e ainda hoje, em países onde não se é permitido pregar o evangelho, quantos crentes exatamente agora estão presos por causa do evangelho? Outros estão até no corredor da morte, condenados à morte por causa da fé. Outros estão fugidos, deixaram de ter uma vida natural, uma vida normal, e estão escondidos por dentro de cavernas, escondidos porque não podem professar publicamente a sua fé em países que não é permitido. No entanto, esses crentes estão dispostos a morrer por amor a Cristo, mas não abrem mão da sua fé. E nós aqui, que estamos vivendo aqui uma verdadeira ebulição dentro da nossa sociedade, onde até mesmo através de leis estão transformando os conceitos, os princípios da sociedade, estão mudando os valores da nossa sociedade. Como é que nós vamos reagir a isso? Nós vamos aceitar? Nós vamos nos submeter? Nós vamos nos encurvar a isso? Ou nós vamos nos tornar a resistência? Nos posicionar enquanto membros da sociedade? Ou nós vamos nos posicionar como igreja do Senhor Jesus? Nós precisamos ser resistente a tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Eu não estou falando que nós temos que ser anárquicos, né? Praticar anarquia, não é isso. Eu estou falando que a igreja precisa defender, preservar a sua fé de forma íntegra. E nós precisamos, com muita firmeza, defender aquilo que nós acreditamos. E não aceitar que as mudanças que estão acontecendo no mundo venham nos influenciar. Porque a Bíblia diz da seguinte forma lá na carta de Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo. Então nós não podemos nos conformar, aceitar. Nós devemos nos posicionar para que sejamos verdadeiros preservadores, né? Conservadores da vontade de Deus estabelecida através dos princípios e valores. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 2, versículo 21 até o 23, e Esté, capítulo 3, versículo 1 até o 6. Diz assim o texto: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei,
2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Temos aqui nesse primeiro texto aqui um momento interessante. Esté já era rainha, Mardoqueu estava trabalhando a serviço do rei, então ele estava ali à porta do rei, sempre junto ao palácio, e Mardoqueu tomou conhecimento de uma conspiração que estava surgindo através de 2 servos do rei, 2 eunucos, e Mardoqueu tomou conhecimento de quem eram os líderes dessa conspiração, Bigtan e Teres, e Mardoqueu, sendo leal ao rei, sendo leal ao líder de toda a nação, que era o rei Assuero, Mardoqueu ele comunica a Esté o que estava acontecendo. Alerta a Esté sobre o fato. E Esté, por sua vez, vai até o rei e traz para o rei a informação dos acontecimentos. É interessante você observar que Mardoqueu se apresenta aqui como um homem leal ao rei, e Esté, ela recebe a informação de Mardoqueu e transmite ao rei. Ela era rainha. E aí no versículo 23, é interessante você observar que Assuero, ele investiga o fato, mesmo vindo através de Esté, porque foi através de Esté que a informação chegou, através da rainha, mas Assuero era um homem, era um rei que tinha uma certa prudência, mesmo vindo de uma pessoa de absoluta confiança dele, mas ele primeiro investigou. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é uma lição para nós líderes, para nós que somos pastores, para nós que estamos liderando rebanhos, porque quantas vezes nós somos abordados por alguém que nos traz muitas vezes informações, e se nós não procurarmos investigar, avaliar a coisa com cuidado, corremos o risco de cair numa cilada. Corremos o risco de julgar precipitadamente ou erradamente uma questão por conta de difamação, de calúnias, que alguém levanta contra o outro. Cabe a nós, líderes, estar sempre atento para agir com prudência. Eu gosto sempre de dizer que toda moeda tem 2 lados. Você ouve um lado, mas tem que ouvir o outro. É necessário. É obrigado. Você precisa ouvir o outro lado, porque toda moeda tem 2 lados. Quando você só ouve um lado, você corre o sério risco de errar na sua decisão, no seu julgamento, que você vai ter que exercer diante de questões que precisam ser resolvidas. Perdão. Então, Assuero demonstra para nós aqui um espírito de liderança extraordinário, prudência. Mesmo vindo de quem veio a informação, o texto diz que inquiriu-se o negócio. Assuero mandou investigar, pesquisar, e foi comprovada a conspiração daqueles 2 homens, e uma vez comprovada, depois que eles receberam provas concretas, o rei Assuero acabou punindo esses 2 homens. Né? E diz a Bíblia aqui que isso foi registrado nas crônicas do rei. Acabou. Não foi dado recompensa nenhuma a Mardoqueu. Esté não tomou as honras para si, ela informou o rei, e o próprio texto bíblico diz que ela informou o rei que foi Mardoqueu que trouxe a informação. Então, é interessante você observar que ela foi humilde,
não tomou as honras para si, ela disse através de quem que veio a informação, ou seja, procurou dar honra a Mardoqueu, mas o rei registrou isso nas suas crônicas e não tomou nenhuma medida de compensação para Mardoqueu. E Mardoqueu ficou tranquilo na dele, continuou fazendo o seu trabalho normalmente. E isso me chama muita atenção, porque Mardoqueu, ele não demonstra por isso que ele não esperava recompensas. Tem pessoas que trabalham no reino de Deus, mas esperando recompensas humanas, esperando o reconhecimento do homem. Tem pessoas que não têm paciência para esperar o tempo certo. Meu irmão, se você está trabalhando na obra de Deus, faça a obra do Senhor com alegria. Se você não está tendo reconhecimento, não se esqueça que quem tem que reconhecer o seu trabalho é Deus. Deus está vendo tudo. Pode ser que Deus não te honrou ainda porque não chegou o momento. Talvez as pessoas à sua volta não perceberam ainda o seu trabalho, não reconheceram, porque Deus não quer que eles vejam isso agora. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Às vezes as pessoas se precipitam, querem as coisas dentro do seu tempo e acabam muitas vezes colocando, como a gente fala às vezes no ditado popular, a carroça na frente dos burros, né? E acabam tendo decepções muito sérias, frustrações muito grandes por conta disso. Nós precisamos ser leais ao Senhor, servir aos nossos líderes com amor, com alegria, sabendo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. E deixar que a honra ou até a exaltação vai acontecer no tempo certo, dentro da vontade de Deus e não dentro da nossa vontade. Olha como Deus trabalhou aqui. Mardoqueu foi importantíssimo para livrar o rei Assuero da morte. Mardoqueu foi importantíssimo para livrar o rei de uma conspiração. Mas o rei não fez nada por ele. Foi registrado, mas o rei não recompensou. O rei não colocou Mardoqueu numa posição elevada. Não promoveu Mardoqueu. Mardoqueu não foi promovido. Simplesmente ele cumpriu o seu papel, sendo leal ao rei. E o rei não o recompensou. E Mardoqueu ficou revoltado? Mardoqueu ficou triste? Não. Mardoqueu continuou sendo leal. Continuou fazendo o seu trabalho. Porque Mardoqueu sabia que quem exalta é o Senhor. Quem cuida dos seus, no caso dos judeus ali, quem cuidava dos judeus era o Senhor, porque os judeus pertenciam ao Senhor. Então ele sabia que Deus estava no controle de tudo. E isso era mais importante para Mardoqueu. Sabendo que Deus sabia, Deus viu o que ele fez e Deus haveria de recompensá-lo, ainda que os homens não reconhecessem o seu trabalho. Então isso me traz aqui uma lição muito interessante. Mardoqueu era um homem que era leal independentemente das circunstâncias, mas ele era leal. Ele não esperava recompensas humanas e ele estava na dispensação de Deus em todo momento. Agora, no capítulo 3 do livro de Esté, versículo 1 até o 6, que é o outro texto que nós temos aqui, temos um outro quadro. Diz assim o versículo 1, depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Agora vocês vejam bem, olha só como são as coisas. Quem livrou o rei da morte foi Mardoqueu. Mas no capítulo 3 surge Amã. E Amã surge sendo enaltecido. Amã foi colocado aqui como o principal ministro de todo o reino. Se Mardoqueu fosse um homem ciumento, Mardoqueu tinha aqui um bom motivo para ser ciumento. Ele tinha um bom motivo para
deixar despertar no seu coração a inveja. Porque o rei, por alguma razão que nós não sabemos, uma razão misteriosa para nós, porque não há registro bíblico sobre o que aconteceu, mas por alguma razão o rei resolveu honrar Amã. E surge aqui no livro de Esther, no capítulo 3, esse personagem, que é chamado de Agagita, ou seja, ele era descendente de Agag, que foi um importante rei amalequita. Portanto, Amã era um homem amalequita. Ele fazia parte de um povo que, historicamente, era um povo inimigo de Israel. Historicamente. O povo amalequita, que era o povo que pertencia, no caso, Amã pertencia, era um povo inimigo do povo de Israel em toda a história. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Eram descendentes de Esaú. A descendência de Esaú se tornou uma descendência rival da descendência de Jacó. No caso aqui é o povo de Israel. No capítulo 25 de Deuteronômio, versículo 17 e 19, nós encontramos ali os amalequitas atacando o povo de Israel no deserto pelas costas. Povo cruel, povo mau. Os amalequitas atacaram o povo de Israel pelas costas. O povo de Israel estava caminhando pelo deserto e existia uma organização para que o povo seguisse pelo deserto. Na linha de frente ficavam os homens, prontos para o combate, os adultos. Na segunda linha ficavam os velhos. E na última linha ficavam as mulheres com as crianças. Para numa eventual guerra, num combate, se alguma nação viesse lutar contra o povo de Israel, as crianças e as mulheres ficariam protegidas lá atrás. E na linha de frente estavam ali os homens adultos para combater, se houvesse necessidade. Os amalequitas, num ato de absoluta covardia, atacou o povo de Israel por trás, para matar as mulheres e crianças. Mas Deus deu um grande livramento através de Josué. Moisés foi para o monte e levou com ele Arão e Ó, e os dois seguravam as mãos de Moisés. Moisés mantinha suas mãos levantadas com o apoio desses dois homens. E Josué, com seu exército guerreando contra os amalequitas, Deus deu um grande livramento, uma grande vitória ao povo de Israel. Mas Deus deixou uma ordem, falou: olha, quando vocês se estabelecerem na terra que eu prometo a vocês dar, vocês vão vingar esse ato de covardia que os amalequitas fizeram com vocês. Eu quero a destruição dessa nação. Bom, o tempo passou, depois desse combate, no livro de Juízes, os amalequitas novamente investem contra o povo de Israel. Se juntou com os amonitas e tentaram contra o povo de Israel. Deus levantou Gideão e alcançaram um grande livramento. Está lá em Juízes capítulo 3, Deus deu um grande livramento ao povo de Israel através de Gideão contra os amalequitas e amonitas. Nos dias de Saul, quando Israel já estava estabilizado na sua terra e já tinha um rei, Deus mandou que Saul viesse a cumprir aquela palavra que foi dada a Moisés, que os amalequitas teriam que ser destruídos. Aí temos um problema. A Bíblia diz que Saul destruiu todo o arraial dos amalequitas, mas preservou Agag, que era o rei. E isso foi a grande causa do reino de Saul ser rejeitado. Deus rejeitou Saul por causa da sua desobediência. Agag foi morto pelo profeta Samuel, mas Saul perdeu ali o trono, porque a partir de então, Deus decidiu que iria levantar outro para substituí-lo, o que aconteceu por ocasião do surgimento aí de Davi sendo ungido rei em lugar de Saul. Mas nós temos aqui, nesse momento da história, mais um conflito entre os amalequitas e Israel. E nos dias de Ezequias, nos dias do rei Ezequias, rei de Judá, isso está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 39 até o 43, nós tivemos um outro conflito entre os amalequitas e o povo de Israel.
ou nesse caso o povo judeu, né, Judá, e Deus deu um grande livramento ao exército de Ezequias através, né, Deus deu esse grande livramento através do exército de Ezequias. Deus destruiu os amalequitas nessa batalha, venceu os amalequitas, mas restou alguma coisa, restou alguns descendentes, e agora nós temos na fortaleza de Suzã, a capital do Império Persa, né, a capital militar do Império Persa, nós temos agora Amã, descendente dos amalequitas, surgindo como o ministro mais importante do reino de Assuero. E aí, como nós temos aqui, historicamente, um conflito entre amalequitas e judeus, Amã, ao tomar conhecimento que Mardoqueu era judeu, ele resolveu não só se vingar de Mardoqueu, que não aceitava se prostrar diante dele, mas resolveu se vingar de todo o povo, tentando destruir todo o povo judeu. Aí nós temos o desfecho, né? No versículo 2 diz assim: e todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, a origem de todo o conflito está aqui. O rei Assuero baixou um decreto onde todos deveriam se prostrar e reverenciar Amã. Mardoqueu não fazia isso. Todo mundo fazia. Mardoqueu não fazia. Por que Mardoqueu não fazia? Por questões religiosas, por causa da sua fé. Ele determinou que não iria se prostrar diante de ninguém. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor, ele também não se prostraria diante de ninguém. E aí, os funcionários ali do reino, do palácio, ao verem que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, comunicou a Amã. Comunicou a Amã. E Amã se revoltou contra Mardoqueu por causa disso. Aí nós temos o versículo 3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandado do rei? Versículo 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isso, de dia em dia, e não lhes dando eles ouvidos, o fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, esses cidadãos aí, esses funcionários do reino que estavam incomodados com Mardoqueu, falaram: olha, Mardoqueu não se prostra quando você passa, Mardoqueu não se ajoelha quando você passa, e ele é judeu. Então, Amã, ao tomar conhecimento disso, ele deixou brotar no seu coração uma raiva, um ódio, e determinou que ele iria matar não só Mardoqueu, mas ia acabar com todos os judeus. Versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Versículo 6. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque eles havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Bom, então nós temos aqui a origem desse ódio que surgiu em Amã, né? Tudo começou quando Mardoqueu rejeitou se prostrar diante de Amã. Tem tantos crentes por aí, tantos líderes e membros crentes que estão aceitando se prostrar, que estão cedendo, porque se prostrar significa você ceder. Se prostrar aqui significa você aceitar, engolir. E, lamentavelmente, nessa busca de tentar conciliar a igreja com o mundo, quantos estão se inclinando, se prostrando e aceitando, fazendo acordos que, na verdade, só descaracteriza,
só acaba deformando a vida desses irmãos, desses crentes e até às vezes de alguns líderes. Precisamos firmar posição, precisamos ter posicionamentos à luz da Bíblia, dentro da palavra, mas precisamos ter posição definida sobre aquilo que nós cremos e sobre aquilo que nós consideramos importante e valoroso para nós. Crente, você não pode ceder ao pecado, você não deve ceder à imoralidade, você não deve ceder ao mal, você não deve ceder às práticas mundanas que muitas vezes nos são oferecidas para que nós sejamos igual ao mundo. Precisamos firmar posição. Mardoqueu é um exemplo para nós de alguém que não negociou a sua fé, não negociou os seus valores. Bom, o nosso comentário, né, da lição está dividido em 3 partes. No primeiro tópico nós temos aqui, pastor Silas Queiroz colocou aqui, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Então estamos falando daquele momento que ele foi leal, né? Mardoqueu denuncia o que estava acontecendo nos bastidores do poder. Nós não podemos se esquecer, irmãos, que embora o regime lá era monárquico, não era democracia igual a nossa, mas era um regime político. E nos bastidores da política existe a inveja, o ciúme, a ambição, existe muitas vezes a puxada de tapete para derrubar alguém, para tomar o lugar daquele. E Mardoqueu, ele estava vivendo no meio de tudo isso. Esté, sendo rainha, também estava no meio desse furacão. E temos aqui um exemplo de 2 servos de Deus que no meio dessa lama, no meio dessa imundícia toda, eles foram leais, eles foram fiéis a Deus, fiéis aos princípios e valores da palavra de Deus e também, claro, fiéis ao seu rei. Então é interessante você observar aqui que esses 2, Mardoqueu e Esther, eles tinham convicções em seus corações que não foram minados pelas influências do mundo. Pelas influências. Nós estamos falando de bastidores do poder, da política. Havia, lá no reino de Assuero, os mesmos problemas que a gente vê hoje. A ambição, a covardia, a traição, a busca pelo poder a qualquer custo. E nós encontramos ali um casal, Mardoqueu e Esther, que foram fiéis, foram verdadeiros, foram sinceros, prudentes e honraram o nome do Senhor no meio dessa situação. Às vezes eu costumo dizer que o crente, ele tem que ser como uma garça. Como uma garça. Até eu defendo a ideia de que o crente ele deve participar da política, porque se a gente não tiver cristãos lá, nós vamos ser governados pelos piores ímpios. Então é preciso que haja crentes ali também. Eu defendo essa ideia, entendo que é importante. Agora, esse crente precisa ser como uma garça, porque a garça ela anda no meio do mangue, ela pesca no meio do mangue, mas ela não suja suas penas com a lama do mangue. Ela está ali pisando no meio da lama, mas ela não suja seus pés. O crente precisa ser como uma garça no meio dos poderes, no meio da política, seja com cargo eletivo, seja com algum outro cargo, alguma outra função, mas onde a gente chega, nós temos que ser luz. Onde o crente chega, ele tem que ser sal. Onde o crente chega, ele precisa fazer a diferença. E fazer a diferença significa você, mesmo que esteja no meio de tudo isso, no meio desse sistema podre, nós não podemos nos contaminar, nós precisamos preservar a nossa fé a qualquer custo. Ainda que isso custe, quem sabe, até a nossa vida, né? Bom, no segundo subtópico aqui nós temos a investigação, né?
que eu falei sobre isso. No terceiro subtópico, o registro dos fatos. No segundo tópico da lição, nós temos aqui Amã é exaltado pelo rei. Aí, no capítulo 3 de Esté, surge esse personagem chamado Amã, que nós vamos estudar sobre ele mais à frente ainda, tá, gente? No segundo subtópico, nós temos um herói aparentemente esquecido, que foi o caso de Mardoqueu, né, que fez um grande bem ao reino de Assuero, e depois ninguém lembrou dele. Naquele momento, o rei não lembrou dele. Mas Deus tinha contemplado a atitude de Mardoqueu, e Deus, em todo momento, se lembrava de Mardoqueu. E no momento certo, Deus honrou Mardoqueu. No terceiro subtópico, nós temos aqui evitando frustrações. Terceiro tópico, para encerrar, nós temos aqui a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Né? Primeiro subtópico, reverenciado por todos, foi a condição de Amã. Amã estava sendo reverenciado por todos, só não era reverenciado por Mardoqueu. Não sei o que aconteceu. Pode ser que Mardoqueu sabia de alguma coisa que fazia com que Amã não fosse merecedor daquilo, mas a maioria dos estudiosos concorda com a ideia de que Mardoqueu não se prostrou diante de Amã por questão de fé, por entender que se prostrar diante de Amã seria adorar, reverenciar alguém no lugar de Deus. E Mardoqueu colocou no seu coração de que não iria se prostrar, se dobrar diante de ninguém, a não ser diante do Senhor. No segundo subtópico, nós temos a condição de judeu. É interessante você observar que Mardoqueu pediu a Esté para não dizer qual era a sua nacionalidade. Ela foi exaltada como rainha, foi entronizada como rainha, mas ela não disse qual era a sua nacionalidade a pedido de Mardoqueu. Por que será? Os judeus sempre sofreram perseguição. E os judeus sempre estiveram atentos a isso. Então Mardoqueu certamente entendeu que era mais prudente para preservar a integridade da rainha, que a rainha não dissesse a ninguém qual povo ela era, de qual povo ela era, e isso foi muito bom, porque ela revelou isso no momento certo. Houve uma hora certa para revelar a sua nacionalidade. No caso de Mardoqueu, ele não revelou que era judeu, mas Amã descobriu, né, e resolveu perseguir todo o povo de Mardoqueu, e não só Mardoqueu. Então, isso vem a confirmar que Mardoqueu estava certo ao tentar esconder, né, fazer Esté esconder a sua nacionalidade. Porque, na verdade, os judeus sempre foram perseguidos, porque era o povo da promessa, era o povo que é considerado eleito de Deus. Assim como nós, a igreja. Nós não podemos, de forma alguma, sonhar em viver um mar de rosa neste mundo, porque nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma fé, nós temos princípios e valores da palavra de Deus. Nós temos uma regra de fé e prática para seguir. Nós temos ensinamentos para obedecer. E esse ensinamento sempre vai nos fazer bater de frente com o mundo. Vai nos fazer ser um povo diferente do mundo. E sendo diferente, vamos ser sempre mal compreendidos e de alguma forma combatidos. Então, não dá para a gente sonhar em viver em amizade com o mundo, porque não é compatível. E, finalmente, no terceiro subtópico, nós temos aqui a inimizades intergeracionais, né? Aquilo que eu já falei aqui, né? Que a história do povo de Israel em relação aos amalequitas sempre foi uma história de conflitos. E o que Amã fez aqui foi só ressuscitar um conflito que já existia há milênios. Apenas Amã deu continuidade a um conflito que já existia há milênios. Mas vocês vão aprender na próxima lição que Deus deu um grande livramento ao povo judeu, né? Deus deu uma grande vitória contra essa astuta cilada do amalequita, do agagita chamado Amã. Bom, irmãos, eu espero que o comentário tenha sido proveitoso. Desejo que vocês tenham aí uma excelente aula nesse próximo domingo,
que seja uma aula bem proveitosa e que vocês possam crescer mais e mais na presença de Deus aí através desse estudo. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.